Meu nome é Davi dos Santos Massatelli, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História da Unimes e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é um artigo de pesquisa sobre o protagonismo feminino de mulheres, feminino, na região da Baixada Santista. O meu trabalho ele foi feito com uma base teórica e metodológica no material passado pela professora Clara. Então a metodologia, o jeito que eu analisei as fontes foi tudo tirado desses livros que ela me passou para ler. Eu tive até um pouco de dificuldade para escolher a protagonista por conta da falta de fonte mesmo das protagonistas femininas da Baixada Santista. Todas que eu pesquisei tinham muito pouca fonte para mim entender um pouco mais, fazer um artigo bem detalhado. Então eu demorei um pouco para escolher a protagonista por conta disso. Eu escolhi a irmã Maria Dolores Junqueira Muniz Junqueira, no caso. Ela é uma religiosa espanhola que atuava mais em São Vicente. O nome do artigo é A Atuação Social de Irmã Maria Dolores na Baixada Santista, História Regional, Gênero e Desenvolvimento Sustentável. Esse é o nome do artigo. Ele é feito com base na trajetória dela, conta um pouco sobre onde ela nasceu, quando ela veio para o Brasil, como ela atuava em São Vicente e tudo mais na Baixada Santista. Eu tive um pouco de dificuldade, como eu disse, para achar as fontes, maiores fontes que eu achei por notícias na internet. E aí eu fui pesquisando livros também um pouco mais para falar sobre ela com um pouco mais de base. E também para seguir certinho o que os livros que a professora Clara me passou ensinavam sobre método, fonte, sobre história regional, a importância da história regional para a gente que mora aqui na Baixada Santista. É diferente de alguém que mora na capital, é diferente de alguém que mora em outra cidade. A história regional ela é diferente da história nacional, entendeu? E é o jeito que eu vi de fazer o artigo foi assim, pesquisando na internet, lendo os livros que a professora me passou. E agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre o trabalho para a escolha da protagonista veio dela ser daqui da Baixada Santista, a região perto da onde eu moro, na Praia Grande. Para quem não sabe, aqui no Samambaia, na Praia Grande, tem a entradinha pro Parque Continental, Quarentenário, São Vicente, que é onde ela atuava mais. E aí, por ser perto aqui da minha região, eu acabei me familiarizando um pouco mais e escolhi ela. Também entra o contexto social que ela vivia, da ditadura militar, no meio político em que mulheres não eram aceitas ainda, numa época em que existia muito preconceito, ainda tem até hoje lá, naquela época era um pouco mais forte, mais pesado, e mesmo assim ela conseguiu se sobressair e ajudar muitas pessoas pobres, carentes da região de São Vicente, que, como eu disse, é aqui perto. Continuando sobre o contexto em que ela era inserida, a irmã Maria Dolores, teve leituras também que me ajudaram, que a professora Clara me passou, sobre a ditadura militar, como ela era do ambiente. O contexto que ela vivia era um ambiente de ditadura militar e tal. Teve uma leitura em específico que a professora passou que foi muito importante para eu entender um pouco mais sobre o contexto que ela vivia. Foi o livro Heroínas dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura. Tem alguma coisa a ver, tem um pouco a ver, conta um pouco sobre a ditadura, não é assim específica, parecidas, e mostra um pouco o ambiente que ela vivia, e mesmo assim mantinha-se forte no seu trabalho de assistente, meio que assistente social. Ela dava uma assistência, ela criou centros comunitários, buscava construir capelas, ajuda para construir capelas, escolas, dar direito ao saneamento básico, à cultura, para as populações mais carentes do Quarentenário, de São Vicente, do Parque Continental, da Baixada Santista inteira. Como eu havia dito antes, ela nasceu na Espanha, morreu em São Vicente mesmo, aqui na Baixada Santista. Ela é conhecida como Mãe dos Pobres por conta da ajuda grande que ela dava para os pobres. Estava sempre lutando por eles, mesmo num ambiente político que não favorecia as mulheres nas suas lutas. Era bem complicado e mesmo assim ela buscava lutar, buscava melhorias. E isso é uma das coisas
mais bacanas que eu estudei sobre ela é essa ajuda mesmo com os pobres, principalmente aqui numa região que a gente sabe que até hoje ela é precária, a região do Parque Continental de São Vicente, Quarentenário, tem palafita, tem favela, tem comunidade, tem aqueles bandos de problema que a gente conhece, a gente vê na televisão todo dia, com saneamento básico, educação, alagamento. Então você para pensar, se hoje é assim, imagina na época da irmã Maria Dolores. E eu acho que o mais bacana do artigo é que demonstra que a atuação dela, o trabalho dela, a trajetória dela, até hoje reflete com debates que a gente tem hoje em dia sobre desenvolvimento sustentável, que é um dos assuntos lidos no material obrigatório que a professora passou, a participação das mulheres na política, o protagonismo das mesmas e o desenvolvimento sustentável, como eu já disse, e os direitos humanos. A gente vê todo dia na televisão conversa sobre direitos humanos, toda vez tem debate sobre isso hoje em dia, e é algo que naquela época a irmã Maria Dolores já brigava por isso, já por direitos humanos, a pessoa ter direito de comer bem, estudar, ter um saneamento básico, ter onde morar, ter um centro comunitário na sua comunidade que, pô, se você precisar de alguma coisa, tá faltando um agasalho, tá faltando alguma coisa, eu posso ir lá buscar. Então, a importância dela para a região, pode ser que, pela dificuldade que eu tive nas fontes, de achar as fontes, eu vi isso. Pode ser que para muita gente não tenha tanta importância assim, mas pra gente que mora lá no Parque Continental, lá em São Vicente, no Quarentenário, o pessoal das antigas mesmo, a importância muito grande mesmo, às vezes maior até do que prefeitos, políticos, vereadores, porque o trabalho que ela exercia lá era um trabalho que, teoricamente, os vereadores, prefeitos devem fazer hoje em dia, que é dar assistência para o povo, políticas públicas, esse tipo de coisa. Era por isso que ela lutava naquela época. E, ao meu ver, os objetivos do artigo e da pesquisa, eles foram plenamente alcançados, porque eu consegui meio que dialogar com desenvolvimento sustentável, história regional e o protagonismo feminino dentro da história regional da Baixada Santista. Então, ao meu ver, foi alcançados os objetivos e foi muito interessante para mim conhecer um pouco mais sobre a história da irmã Maria Dolores. Eu confesso que não esperava que ia gostar tanto, foi bacana, eu achei um estudo muito bom, muito proveitoso, ao meu ver, e além de ser importante para mim, assim, porque eu gostei particularmente, é algo que eu acho necessário, pois mostra como que a participação feminina na região, não só na política, mas em todos os pontos, em todos os locais da vida da gente, assim, pública, tanto na política quanto no dia a dia, a participação delas é essencial para evitar desigualdades, para ter um crescimento social. É incrível saber que uma mulher lutava por tantos direitos humanos, tantos direitos do povo que nem a gente, que nem eu, assim, que mora em comunidade. Ela lutava pelos nossos direitos, de ter uma saúde, ter um saneamento básico. Então, era uma grande guerreira. E no final do artigo eu falo sobre isso que eu comentei agora, da importância dela, que até hoje ela ainda é referência, tem prêmio em Santos com o nome dela, mesmo ela não atuando tanto em Santos. Tem rua em São Vicente com o nome dela. A ONG que ela criou até hoje funciona como centro comunitário em São Vicente. E o artigo em si, eu estudar sobre esses assuntos, ao meu ver, foi importante para demonstrar que o protagonismo feminino ele é importante demais para a sociedade. Para a gente estudar sobre isso, é importante demais para a sociedade, para que a gente possa ter cada vez mais protagonistas femininas tendo essa visibilidade. Porque se não tem essa visibilidade hoje, não é porque não existiu, é porque não davam espaço para elas. Foi muito difícil encontrar fontes sobre mulheres da Baixada Santista. Então, estudar sobre é importante para isso, para que daqui a uns anos algum estudante de história possa pesquisar fontes sobre mulheres e tenha mais facilidade de encontrar do que eu tive. E a gente sabe, mulher sabe fazer as coisas e sabe fazer muito bem, às vezes até melhor do que os homens. Isso a gente vê na política, isso a gente vê até no trânsito.
Então a importância para mim, ao meu ver, tem muito a ver com isso, e dar espaço para elas sempre, para a gente aprender também junto com elas a crescer. Como eu disse, e principalmente reconhecer o papel delas na sociedade, na transformação social, né, que a gente tem hoje em dia, é de grande importância. Finalizo o vídeo aqui agradecendo a professora pelo material passado, para eu ter uma base para fazer a pesquisa, e a professora Clara, né, no caso, agradecendo pela ajuda, pelo caminho traçado até aqui. Foi uma pesquisa um pouco complicada de se fazer no começo, por estudar muitos livros, né, para a gente ter uma metodologia certa de como seguir, de como achar as fontes certas, né, porque, como eu disse, é difícil de achar às vezes as fontes, mas foi muito proveitoso o trabalho, foi um estudo muito bom de se fazer, um pouco cansativo no começo, mas no fim valeu totalmente a pena. Conhecer um pouco mais sobre a história da irmã Maria Dolores, seu protagonismo na história da Baixada Santista, na região, principalmente de São Vicente, como eu disse. Foi muito importante. Eu espero que a professora goste do artigo, do vídeo. Eu fiz com muito cuidado para obter todos os detalhes que eu achei importante da vida dela. Eu coloquei no artigo e tudo mais, o nome da ONG, a região que ela atuou mais e tal, onde ela nasceu, onde ela veio a falecer e tudo mais, a sua obra, os prêmios que hoje carregam o seu nome, eu também coloquei no artigo. Basicamente é isso. Eu espero que a professora goste do trabalho. Forte abraço.